Após a declaração de Donald Trump de que iria mudar a embaixada dos Estados Unidos da capital de Israel, Tel Aviv, para Jerusalém, houve um grande descontentamento entre os palestinos e os povos árabes no geral. Mas a pergunta é, por que isso não deu lugar a uma grande movimentação de massas? A chamada Terceira Intifada. A Intifada é um grande movimento de massas dos palestinos. Uma coisa muito importante foi que a declaração de Trump aconteceu no dia 9 de dezembro, quando faziam 30 anos da primeira Intifada de 1987. O Hamas, que é o grupo palestino ligado à Irmandade Muçulmana, que governa a faixa de Gaza, ela chamou diretamente a Terceira Intifada. Mas a pergunta é, por que, em cima dessa pressão contra os palestinos, não acontece essa revolta? Ponto importante de partida seria entender que o Hamas está com uma política de contenção. Ele chamou a Intifada para acontecer na Cisjordânia, no chamado West Bank, em inglês, que é governado pela autoridade palestina, e em Jerusalém Oriental, e não na faixa de Gaza, onde ele mesmo se encontra no poder. Agora, os protestos têm continuado nesses dias, mas eles estão muito longe de serem os protestos da primeira e da segunda Intifada. Vamos analisar primeiro, antes de responder a pergunta por que as massas palestinas não se mobilizam, o que foi essa primeira e a segunda Intifada. A primeira Intifada aconteceu em dezembro de 1987 e foi um grande movimento de protestos dos palestinos, espontâneo em primeiro lugar, que atingiu em cheio a Cisjordânia, a faixa de Gaza e, em parte, também a região oriental de Israel. E foi uma reação à pressão que os sionistas israelenses e o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, tinham colocado contra os palestinos após a Guerra dos 7 Dias, de 1967, onde grandes territórios dos palestinos foram tomados pelos sionistas, e depois da Guerra de Kuala Lumpur, em 1971, onde os árabes voltaram a ser derrotados. Essa movimentação, que começa em 1987, dos palestinos, um movimento de massas grande, de protestos, inclusive atirando pedras, com atentados contra os militares, sionistas, etc., durou 6 anos, até 1993, e somente foi contida pelos chamados Acordos de Oslo. Ela foi suportada pela Organização da Liberação da Palestina, que é a atual autoridade palestina, ou melhor, era a principal organização árabe naquele momento, e fundamentalmente também foi apoiada pelo próprio Yasser Arafat, que na época se encontrava vivo, a partir do exílio. A resposta de Israel foi, com muita truculência militar, na tentativa de conter a primeira Intifada a sangue e fogo. Mas isso não conseguia acontecer. Somente estava jogando mais lenha na fogueira. E somente acabou sendo contido a partir de uma política geral do imperialismo que se acentua com a queda do Muro de Berlim, seria a dose propagandista do neoliberalismo, e que toma como corpo os chamados Acordos de Oslo, onde se deram alguma autonomia aos palestinos por parte dos sionistas, como por exemplo um autogoverno na faixa de Gaza e na Cisjordânia, mas que no fundamental não resolveram os problemas mais importantes colocados para os palestinos.
uma coisa muito importante, logo em seguida que começa a primeira intifada, nasce o Hamas, que é o grupo que hoje controla a faixa de Gaza, que ele foi criado diretamente pela Irmandade Muçulmana e, também muito importante, como fruto desse movimento geral, e inclusive como fruto da invasão israelense ao Líbano, também surge, em 1980, o Hezbollah libanês. O primeiro, o Hamas, um movimento sunita, e o Hezbollah é um movimento xiita que foi criado pelo Irã, à luz da força da Revolução Iraniana que acontece em 1979, como produto da crise de 74. A segunda intifada, ela já foi um pouco diferente. Ela ainda tinha uma alta dose de espontaneísmo e popular, mas estourou em princípio pela visita de Ariel Sharon, o então primeiro-ministro sionista, que fez ao Templo da Montanha, em Jerusalém, que é sagrado para os palestinos também. Mas dessa vez já havia uma organização, ou várias organizações palestinas que atuavam. E nesse sentido havia uma disputa entre as várias organizações competindo entre si, entre a autoridade palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica, que é mais ligada ao Irã, e outros. E começaram a aplicar várias técnicas de ataque, inclusive individual, como autoimolações, etc., que atingiram civis na chamada linha verde dos sionistas israelenses. E importante que essa segunda intifada aconteceu em 2000, apenas 7 anos depois dos acordos de Oslo terem sido assinados. E foi uma amostra, ao mesmo tempo, de que os palestinos perceberam que não havia ganhos para eles pela via diplomática, que tudo tinha sido controlado pelo imperialismo e pelos sionistas israelenses. Esse acordo que foi tentado, um novo acordo que foi chegado, que Bill Clinton tentou colocar em pé, por meio dos chamados acordos de Camp David, onde houve uma reunião de cume entre Yasser Arafat, pela OLP, Ehud Barak, o primeiro-ministro sionista israelense, e Bill Clinton em julho de 2000, ele não conseguiu avançar. E com a visita de Sharon ao Templo da Montanha em setembro do ano 2000, aconteceu essa explosão da segunda intifada, que inflamou os ânimos de maneira muito grande. Porque o Templo da Montanha, que se encontra na velha cidade de Israel, é considerado sagrado tanto para os judeus quanto os palestinos. Israel é conhecida no mundo árabe como Al-Aqsa. E a intifada, a segunda intifada, foi conhecida também como Al-Aqsa. O número, portanto, de bombas, como se diz? Bombardeio, não, de suicídios, bombas, ele aumentou muito, e o que aconteceu foi que Israel ela acabou recuando, desmantelou todos os assentamentos sionistas na faixa de Gaza, mas os palestinos continuaram divididos basicamente entre o Hamas, que acabou governando a faixa de Gaza, e a autoridade palestina na Cisjordânia. E basicamente o problema é que os dois territórios eles se encontram desconectados um e outro. E nesse período, desde o ano 2000 até basicamente 2015, houveram grandes manifestações de luta dos palestinos e de confronto, que poderíamos dizer que pelo menos foram 4.
nesse período, com a morte de milhares de palestinos. Mas o movimento ele não avançou nem na Cisjordânia, nem em Israel, nem em Jerusalém Oriental. E acabou se ficando fechado a faixa de Gaza. Muito importante aqui que em setembro de 2015 houve uma onda importante de confrontos com carros-bombas, com atentados, etc., em Israel, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, mas que não conseguiram avançar, não houve um acúmulo importante. E em julho desse ano foi a semana onde aconteceram grandes protestos sobre quando a polícia israelense bloqueou a entrada ao Templo da Montanha em Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental. Mas, basicamente, ele foi rapidamente controlado. Bom, contextualizado isso tudo, por que não aconteceu, em cima dessas declarações muito inflamatórias de Trump, uma terceira intifada? Em outras palavras, aquela velha pergunta: por que as massas não se levantaram? Bom, poderíamos citar aqui vários aspectos. Um aspecto é que, ultimamente, o número de protestos eles não aumentou, e inclusive diminuiu. Tem havido mortos, mas não vemos um movimento em ascenso. Um dos fatores principais que nós devemos contemplar aqui é que há a própria divisão entre Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E junto com isso nós temos um papel de alta contenção das organizações palestinas, da mesma maneira que acontece isso em todos os aspectos no mundo inteiro. Nós temos o imperialismo indo com um certo cuidado nos ataques contra as massas, ele tem ido de maneira razoavelmente gradual e não ainda com os métodos de guerra civil. E a incorporação das organizações que representam as massas à chamada democracia imperialista, que aqui poderia se dizer, no caso da Palestina, democracia sionista, ela é enorme. Então, em Gaza, por exemplo, a crise é muito grande. E a população como um todo está vendo, depois de quase uma década de crise econômica enorme, que uma eventual saída poderia ser a conciliação entre o Hamas e a autoridade palestina, que se encontra em andamento, com a promessa de alívio do Egito. Porque aqui devemos lembrar que a faixa de Gaza é a maior prisão do mundo a céu aberto. A fronteira é totalmente controlada e não há passagens para fora. Nesses dias, por exemplo, Egito abriu pela primeira vez em muito tempo a fronteira por 3 dias, o que dá um certo alívio no fornecimento de produtos, etc. No caso do Hamas, nós temos uma capitulação grande do Hamas, que até está tentando chegar a esse acordo com a autoridade palestina, mas também a ação de outros grupos radicais à esquerda do Hamas, que o Hamas tenta controlar, inclusive para não insuflar os ânimos com os sionistas israelenses. Mas, conforme ele vai capitulando, e conforme a crise não for superada, o que vai acontecer? Obviamente, esses grupos vão se fortalecer e as massas tendem a se movimentar. No caso da Cisjordânia, a coordenação entre a autoridade palestina, liderada por Mahmoud Abbas, e os sionistas israelenses é total. E no caso de Jerusalém Oriental, a busca dos palestinos ali é pelos mesmos direitos, basicamente, com os israelenses, porque os palestinos que vivem em Jerusalém, inclusive, não têm direitos nem sequer à própria cidadania. A intifada na Cisjordânia, um ponto muito importante, elevaria a crise num grau enorme, porque implicaria
em que a autoridade palestina sumiria do mapa. Porque um ponto fundamental aqui a pergunta deveria ser feita, qual é a base militar, a base material do controle da autoridade palestina na Cisjordânia? Basicamente é o seguinte, isso aqui precisa prestar muita atenção porque é fundamental. Dezenas de milhares de palestinos vivem como funcionários públicos. E para a autoridade palestina manter essa situação de controle, ela mantém esses acordos com os sionistas israelenses. Então, isso dá um colchão social de controle da situação muito grande na Cisjordânia e, inclusive, é o que tem contribuído, em grande medida, a manter os palestinos da faixa de Gaza totalmente isolados. E um terceiro ponto fundamental, que as manobras de Israel, ela tem acontecido no sentido de ir com um certo cuidado. Por exemplo, o exército e a polícia israelense na Cisjordânia e Israel Oriental, ela tem tentado ir com um pouco mais de cuidado dessa vez, diminuindo o número de assassinatos que eles têm feito dos israelenses. E o fato de ter havido uma ausência de grandes funerais de massas, com mártires, etc., tem contribuído a que o sentimento inflamatório dos palestinos tenha diminuído no último período. Junto a isso, devemos dizer também que Israel tem colocado um outro fator de contenção dos palestinos, que permite que 50 mil palestinos da Cisjordânia vão trabalhar em Israel. Ou seja, somando os 50 mil palestinos, mais algumas dezenas de milhares de palestinos que trabalham como funcionários públicos, isso aí é um enorme mecanismo de contenção dos palestinos. Portanto, isso significa que pelo menos 50% da população palestina da Cisjordânia se encontra em alguma medida mediatizada e controlada pelos sionistas, o que ainda implica na ameaça dos sionistas israelenses de cortar o fluxo de dinheiro ou diminuir o fluxo de dinheiro para a autoridade palestina, e com isso vários milhões de burocratas eles deixariam de receber o salário, e até dos 50 mil trabalhadores palestinos que vão fazer trabalho de baixo nível de especialização em Israel. E a política alternativa seria importar trabalhadores palestinos. Agora, o ponto isso também, por outra parte, insuflaria de maneira enorme, botaria fogo na região, mas é a maneira que tem conseguido fazer com que a temperatura social tenha aumentado, mas não tenha explodido. Ainda não se vê entre os palestinos, isso aqui é o ponto fundamental, porque isso poderia se estender ao Brasil, Argentina, América Latina como um todo, que a temperatura tem aumentado, mas a panela de pressão ainda não tem explodido. Não aparece um sentimento de grande desespero, de ódio mortal contra o regime, a perda de todas as ilusões contra o governo, contra o capitalismo, a perda das ilusões nos mecanismos de negociação mais diplomáticos, etc. No caso dos palestinos, até a percepção de que a única saída é o fim do sionismo, o fim da ocupação e a luta por um Estado único na região, onde israelenses, judeus e palestinos e de todas as nacionalidades consigam viver num único Estado sob liberdades democráticas que consigam valer para todos, porque nesse momento a política dos dois Estados é uma política que só interessa a sionistas israelenses, a monarquia ultra-obscurantista saudita e o imperialismo norte-americano, porque nesse momento o que acontece é que quem controla a situação nas finanças, na distribuição dos tributos, etc., até o controle militar, naval, aéreo, etc., é
são os sionistas israelenses. Então seria uma situação de 85% dos territórios são controlados pelos sionistas, as forças armadas estão nas mãos dos sionistas, os aparatos do Estado nas mãos dos sionistas e o capital nas mãos dos sionistas. Então é impossível nessas condições se falar em dois estados como solução para o problema palestino. Nesse momento, para os palestinos, uma nova intifada, em princípio, seria um preço muito alto a pagar em uma situação em que ainda há uma certa margem de sobrevivência. Mas essa margem tende cada vez mais a diminuir. Da mesma maneira que a margem geral do capitalismo no mundo tende a diminuir. Para o próximo período, o aprofundamento da crise capitalista mundial só pode e tende a aumentar. E é isso que vai colocar em movimento novamente a classe operária mundial. E o papel dos revolucionários é se agrupar, elaborar a política para o movimento de massas. E não para trabalhar entre 4 ou 5 amigos, como seitas. E divulgá-la por meio de uma imprensa operária independente, por meio do Jornal Político Central, dos boletins, etc. Isso que nós do Gazeta Revolucionária nós estamos nos esforçando para fazer. Assista aos nossos vídeos no nosso canal do YouTube Gazeta Revolucionária e também leia as nossas matérias no nosso site gazetarevolucionaria.com.br e obrigado a todos pela audiência.